Bom, vamos resolver aqui a questão de segunda fase da Unicamp Vestibular 2013 sobre a Revolução Francesa. Uma questão que traz um gráfico, mas se a gente for olhar o item A e o item B, questão bem tradicional, né? Boa para reforçar certos conteúdos. Observe a distribuição de custos dos camponeses franceses em percentual da colheita às vésperas da Revolução de 1789. Esses custos referem-se ao arrendamento da terra, custo das sementes e aos impostos pagos ao rei, ao senhor da terra e ao clero. Aí vinha o gráfico, né? E nós temos 10% ao rei, 7% ao senhor da terra e 8% ao clero. Isso ele deixa bem claro ali no enunciado que se referem a impostos. Então, é um imposto para o Estado, na figura do rei, um imposto para a nobreza local, resquícios, né, de direitos feudais, e uma tributação para o clero. Além disso, 20% era consumido como sementes, né? O que isso se refere? Você colhe cereais, né, grãos, e parte dos grãos que você colheu você não pode comercializar ou usar como alimento, você tem que usar no replantio. Então, 20% sementes e outros 20% eram usados para pagamento de arrendamento. Por quê? Porque na transição, né, do feudalismo para uma lógica capitalista no campo, os nobres proprietários de terra começaram a arrendar a terra, transformaram aquelas antigas obrigações feudais em pagamentos, né, um equivalente a um arrendamento ou um aluguel da terra. Isso dava mais ou menos 20% da colheita. Se a gente somar esses números que estão aqui, dá 65%, ou seja, essa parte do gráfico que não tem indicação nenhuma são os 35% da safra que pertenceriam de fato aos camponeses. E aí vem o item A. Relacione os dados com as condições vividas pelos camponeses da França no final do século XVIII. Bom, pessoal, se os camponeses produziam tudo o que era alimentação na França, mas só podiam usufruir 35% de toda a sua safra, você tem que pensar que esses 35% teriam que dar condições para eles de subsistência e potencialmente de alguma comercialização para que eles pudessem, por meio de trocas ou por meio da venda e depois da aquisição de alguma outra mercadoria, obter aquilo que não era possível ser produzido por eles. Então você tem que pensar que as condições de vida desses camponeses eram extremamente pesadas, eram complicadas, fome, faltava mesmo, né? Vivia-se no limite da existência. Então você pode trabalhar nesse sentido, né, de dizer que, olha, os camponeses produziam tudo que era consumido em termos de alimento, mas eles mesmos não tinham condições de segurança alimentar, para usar um termo bem contemporâneo, né? Havia ali uma escassez de recursos para eles. E aí o B, por quais motivos a questão econômica foi um elemento importante para o terceiro estado durante a Revolução Francesa? Só repare uma coisa. Aqui no item A, ele fala dos camponeses, né? Mas no item B, ele fala em terceiro estado. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente se refere a terceiro estado, a gente está falando de todo o terceiro estado, né? Burguesia, os artesãos, os trabalhadores urbanos, ou seja, aqueles que não eram membros nem do clero nem da nobreza, mas não necessariamente eram camponeses. Camponês é uma parte do terceiro estado. E aí você tinha que lembrar dessa questão dos tributos. Por quê? Porque diante da crise econômica na França, os impostos, os tributos pagos ao Estado tornavam-se pesados para o terceiro estado à medida que tudo encarecia e boa parte do terceiro estado, então, passava por dificuldades financeiras. Você também pode usar aquela coisa bem clássica, né, da percepção de que a burguesia se sentia prejudicada pelo arranjo social francês e se sentia sustentando os privilégios do clero e da nobreza, né? Então, aqui era esse tipo de questão bem clássica, né, que fala dos privilégios tributários do clero e da nobreza e dos custos
envolvendo aí o modo de vida francês sobre o terceiro estado. Isso que se parece muito com aquelas questões que tem aquela imagem clássica, né, do terceiro estado sustentando, né, o clero e a nobreza. Só que aqui a Unicamp usou um outro elemento, né, usou o gráfico, ficou uma questão com um aspecto diferente, mas com uma temática bem clássica.